brincava de jogar mamona uma na outra, grudava no cabelo, então mal saía. Era uma brincadeira perigosa, a gente costumava dizer. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tássia Mafra, eu sou advogada criminal e hoje eu estou aqui no Pod da Bernardes para entrevistar a Fernanda. A Fernanda veio contar a história de vida dela e também falar sobre a passagem dela no cárcere. Tudo bem com você, Fernanda? Oi, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo aqui no Pod da Bernardes para contar a sua história pra gente. Primeiro eu gostaria de saber sobre você, quem é a Fernanda, o que você faz hoje. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda Mello. Eu tô com 23 anos atualmente. Hoje eu trabalho, graças a Deus. Eu trabalho no Ceasa, em produção de alimentos. E a Fernanda, hoje em si, eu posso dizer que ela é uma renovação, né, da Fernanda que eu era um tempo atrás. Hoje eu sou uma menina calma, uma menina atlética, com uma grande personalidade, né? E é mais ou menos isso. Quem é a Fernanda? Fernanda, quando que você foi presa? Que época, mais ou Eu fui menos? presa dia 2 de fevereiro de 2021, assim quando estourou a pandemia. Eu fui presa na rodovia. E você é daqui de São Paulo mesmo? Sim, sou atualmente de Osasco. Ah, tá. Você sempre morou na região de Osasco? Foi onde você passou a sua vida toda com a sua família? Sim, eu nasci em Osasco e fui criada no Jaguaré. Ah, tá. Jaguaré é É o próximo? bairro. Ah, é o Sim, bairro isso. Jaguaré. E aí você cresceu com quem? Como que foi sua infância até chegar, né, nessa situação que é de entrar pro mundo do crime, vamos dizer assim, e acabar sendo presa. Mas fala um pouquinho dessa história antes. A Fernanda sempre foi uma menina muito amada pela mãe, né? Muito mimada. Minha mãe sempre me ensinou o que era o certo e o que era errado. E tudo na minha cabeça mudou a partir do momento que eu fui morar com meu pai. Porque ele nunca foi uma pessoa presente na minha vida, mas como eu estava entrando na adolescência, com uns 13, 14 anos, e eu vi uma diferença que não existia entre eu e meu irmão, e na minha cabeça criou situações imaginárias que minha mãe não me amava como amava ele, então eu preferi morar com meu pai. Aí, quando eu fui morar com meu pai na praia, eu descobri o que era o desprezo. Porque meu pai não me dava atenção, não me dava amor, não me dava carinho. Ele achava que a necessidade do dinheiro era o carinho que ele podia me dar, sabe? E quando uma criança tá entrando numa adolescência, ela precisa do amor, do reconhecimento de um pai, dele chegar, conversar, filha, não é assim, é assado. E isso eu não tive. Então, tava longe da minha mãe, que era a pessoa que mais me amava, e tava perto de uma pessoa que não me amava tanto, então que não cuidou muito de mim. E nisso, eu fui saindo, lá mesmo na praia, fui conhecendo pessoas, fui entrando em vínculos, convivências que me levaram a dar um passo na frente, um passo errado, né? E nisso eu fui me envolvendo, fui entrando, fui conhecendo pessoas, comecei a fumar. Então, dali eu falei, não, eu acho que essa vida é boa. Fui desfrutando do dinheiro com as pessoas, tipo, em baile, em festas. E, ai, não, você quer isso? Toma, a gente sempre tem, porque a gente faz o corre pra ter. Então, eu queria saber o que que era esse corre. Eu queria ter esse corre, porque eu queria o dinheiro também. Eu morava com meu pai, mas eu queria a minha independência. Tipo, o que eu quero dele, ele não pode me dar. Então, eu vou atrás do meu. Que no caso era o dinheiro, porque ele só queria me dar dinheiro, mas eu queria o amor. Então, pra mim começar a chamar atenção, a minha rebeldia foi através disso. Entendeu? Na verdade, você queria chamar a atenção
do meu pai. Do seu pai. Inicialmente, sim. Mas aí, quando eu fui vendo o dinheiro, o luxo com as pessoas que eu andava, eu falei, não quero só pouco, não quero trabalhar igual ele, porque meu pai trabalha de segunda a segunda. Ele saía 4 horas da manhã, às vezes nem voltava pra casa, às vezes era 5, 6 horas, vinha, tomava banho e saía. Então, tipo assim, eu queria um dinheiro fácil, mas, tipo, pra quando eu quisesse estar em um lugar, um momento com as pessoas, eu podia estar. E Entendeu? essa época você tinha quantos anos? Eu já tava com uns 14, 15 anos. Nessa época que você se envolveu com essas pessoas, Sim. assim, que acabaram te influenciando. Sim. E aí, hoje você tem quantos anos? 23. 23. E você foi presa com quantos, com quantos anos? 19. 19. Aí me conta um pouquinho dessa fase, especificamente da época que você se envolveu, né, com a criminalidade. Qual que é o BO, vamos dizer assim, que você foi presa? Eu fui presa no tráfico, no 33, o artigo, e no 40, que é municipal, porque eu tava atravessando droga para outros estados, cidades e capitais, né? Eu fui presa em 2021, né? No auge da pandemia. Eu tava indo de transporte com outra pessoa. Aí os motoristas perceberam pela bagagem, né? Pelo peso, que era 4 malas. E logo após, eles pegaram e no caminho já em Minas Gerais, ali entrando em Monte Verde, eu bati lá. Ei, moço, tá na hora da gente almoçar. Era 11 horas e a gente não tinha feito a parada do almoço, né? Porque sempre tem as paradas, né? Aí ele falou, calma aí, só mais 15 minutinhos que a gente já tá chegando. Aí quando deu 15 minutinhos, ele encostou. Aí quando ele encostou, que eu olhei pro lado, já tinha 3 policiais armados até os dentes. Aí falou, não, vamos fazer só uma vistoria aqui no ônibus. Aí tá bom. Aí eu tô lá junto com a menina, que foi presa junto comigo. E aí nessa vistoria deles, eles pegaram de primeira a mala que tava com a droga. Aí o motorista veio e falou, gente, quem que é o... Aí entrou um policial, na verdade, ficou lá no fundo do ônibus, né, de vistoria. E aí veio um dos motoristas e falou, gente... quem é o proprietário da mala rosa? Aí eu cutuquei ela e falei, fica quieto. Porque quem botar a mão é o proprietário. A gente não é obrigado a ser o proprietário. Só que ninguém foi, entendeu? E aí o motorista logo em seguida falou, quem não for o proprietário, a gente vai ter que ver no ticket da passagem. Porque fica, né? Cada um responsável pela sua mala. Aí eu não queria passar essa vergonha e constranger também outras pessoas que pagaram pra estar na viagem comigo. Aí eu peguei, levantei e fui. Aí quando chega lá, ele perguntou, você é a proprietária da mala? Eu falei, sim. Aí ele falou, você poderia abrir, por favor? Aí eu abri. Eu tive que pôr a mão, né? Porque eu falei, eu assumi. Aí na hora que eu abri, a mala que tava com as drogas já caiu, transbordou pro chão. Entendi. E aí foi uma operação, assim, da polícia, que aí como se diz, azar, a polícia parou o ônibus? Ou você acha que teve alguma denúncia? Como que... Então, eu tenho certeza que foi denúncia. Porque como que ele ia pegar justamente aquela mala? Entendeu? Sendo que tinha um monte de mala, a mala tava no fundo, e ele foi lá, pegou justamente a mala que estava com as minhas coisas. Mas quem teria denunciado, você acha? Os motoristas. Porque eles que teve, a única pessoa que teve acesso às malas pra pegar e colocar dentro do bagageiro foi eles. Aí mas estava muito pesado? Tipo, como que ele Sim. desconfiou que Que era seria... 70 quilos, né? Na verdade, a gente tava com mais. A gente tava com mais, só que aí na hora só caiu 70. Ah, Que a gente entendi. tava em 4 malas. Ah, outras pessoas estavam na viagem e não foram pegas. É Não. isso? Tipo, você estava em um grupinho. Não, tava eu e outra menina, juntas. Ah, E nós tava com 4 malas no bagageiro. Entendeu? entendi. Aí na hora que ele encostou o ônibus, tudo certo na rodovia, e colocou a mala pra dentro, ele já falou, nossa, a mala tá estranha, tá pesada. Nós estamos de mudança e tal. Metemos um caô, mas mesmo assim, não teve deu ideia. Não deu certo. E o que vocês estavam transportando? Era maconha. Maconha. Cannabis. E fica o cheiro também? Não fica Sim, um mas a cheirinho? gente joga produto, tem tudo um esquema certo, né? A mala tá. nunca vai, tipo, só com produto. Ah, tá. Então tem que ter coisas pra despistar, tipo cachorro, Ah, os policiais, cheiro, entendeu? E foi você mesmo que preparou a mala? Foi. Você sabia fazer isso? Então, Sim. Porque, tipo assim, como que era? eu tive um relacionamento
antes disso acontecer e a gente meio que virou uns sócios, né? A gente tinha o nosso esquema lá na Bahia, então a gente sabia quantos os caras queriam, a gente transportava, a gente pagava as mulas, porque eu caí como uma mula. Mas eu tinha mula, porque eu tinha o corre, entendeu? Isso eu tinha 17 anos, era moleca. E já fazia Já isso? fazia isso. Já ia transportando, aí fui pro 18, já tava um pouquinho a mais, né, no auge. Aí eu já pagava as pessoas pra ir fazer isso pra mim. Às vezes meu ex-marido, né, ficava lá e eu ficava cá. Eu fazia a mala, preparava, passava os produtos certinho. Nunca deu erro. Com 17 anos. Sim. E você tava estudando essa época? Tava na Já escola? tinha terminado já. Eu tava trabalhando de jovem aprendiz numa multinacional. E quantos anos seu companheiro tinha na época? Se eu não me engano, ele tinha uns 23. 23 anos. Ele já tinha mais conhecimento, vamos dizer Sim. assim. E aí você ficou presa no flagrante. Só você? Sim, mas eu assumi o BO, porque o policial perguntou, você tá com mais alguém? Eu falei, não, tô sozinha. Porque na hora eu lembrei do filho da menina que antes da gente ir, a gente se despediu e aquilo, na hora que eu fechei os olhos, veio na minha mente. Falei, não, eu sou nova, eu não tenho um filho, não tenho responsabilidade, então eu queria livrar ela pra ela estar com a criança dela, entendeu? Só que aí, os policiais tinham me algemado, tava todo mundo vendo, tava tranquila, não chorei, não fiz nada, só coloquei a mão pra trás, fiquei quieta. E na hora que eles iam me levar, o motorista chamou a menina, subiu lá em cima e falou, estão te chamando lá embaixo. Aí ela, na inocência, pegou e desceu. Aí o policial falou, não, tem uma coisa estranha, por que ela desceu? Entendeu? Aí como eu sei que foi caguetagem, por que ele chamou ela? Aham. Entendeu? Você já Ele tinha armou assumido. pra ela. Eu já tinha assumido, não tinha necessidade dele ter feito isso. Aí os policiais subiu e falou, vamos revistar onde elas estavam. Aí eles foram revistar e encontrou o RG dela na minha bolsa. E por que o RG dela tá na minha bolsa? Até a gente justificar, eles não quiseram ideia. Levaram as duas, algemou as duas e foi as duas. Entendeu? Entendi. E aí dali a gente já foi pra viatura, chegou a feminina, né? Tava só masculino, fez a revista e levou a gente. Entendi. Mas como você tava com o RG dela, depois quando chegasse na delegacia, eles iam... poderia ter a possibilidade dela sair fora, pelo menos do flagrante, né? Mas lá eles iam verificar que você tava com o RG de outra pessoa e aí acabar incluindo ela mesmo assim. Aí de lá, nessa época já existia audiência de custódia, né? Você passou pela Sim. audiência de custódia, como que foi? Você Foi teve no advogado? terceiro dia, se eu não me engano, porque a gente tava em uma cidade super pequena. Aí, assim, Terceiro dia? sim, assim que eles algemaram, tipo, levaram nós. A cidade era muito pequena, habitantes muito, muito pouco. Levaram nós pra primeira delegacia, que foi no centro. Nossa, ali foi algo que me pegou profundamente, porque eu tava algemada no camburão. Tinha a minha viatura que eu tava, a viatura de trás, a viatura da frente, 6 Ocam. E eles ligaram tudo a sirene pra acordar a cidade, ó, pegamos. Xiu, iu, 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 e a gente... Cidade pequena, sim. E foi bem no centro da delegacia, então quando a gente chegou, os policiais já abriu logo o camburão que tava as malas, né? Que uma vai com a mala, outra vai com os flagantes, mas... E aí a cidade toda já começou a aplaudir a gente. Aí depois disso a gente foi pra outra viatura, porque a gente não podia ficar lá. Foi pra outra delegacia. Aplaudir Tipo, os policiais por terem feito a prisão. Sim. Bem feito, é o que eles gritavam. E aplaudia eles pelo trabalho. Tipo, eles abriram lá o bagageiro da viatura e as malas estavam lá. Então, tipo, ele já tinha chamado a cidade inteira e ainda abriram a viatura e o pessoal ficou vaiando a gente, aplaudindo, tipo, os policiais pelo trabalho deles, né? A gente virou até figurinha na época. Foi assim que lançou a figurinha, a gente virou figurinha da cidade. Aí depois nós fomos pra outra delegacia, aí lá a gente dormiu. Eu dormi no camburão, algemada, os dois braços e as duas pernas. Dentro da viatura. Não tinha cela na delegacia? Tinha um corrol e tinha 3 presos. Então eles não podiam tirar os homens pra colocar as mulheres. Foi isso que eles justificaram pra gente. Então eu dormi em uma viatura e a menina passou mal e eu não sei onde colocaram ela, porque eu fiquei dentro da viatura, no camburão, algemada. Eles deixaram a janela aberta, pelo menos? Eu acho que, se não me engano, só a primeira da frente.
Porque como eu tava atrás e eu já tava algemada assim, e os pés também estavam algemados, acho que com 2 algemas no braço e 2 nos pés. Que absurdo, isso gera uma causa de relaxamento da Sim. prisão em flagrante. Você foi assistida por advogado particular? Sim. Como você fez pra avisar a sua família? Como que foi? Quando eu fui presa já na primeira delegacia, se apresentou um moço falando que ele era advogado. E aí ele é advogado criminal, e aí a menina deu o contato da família dela, porque eu já não tinha mais número de nada. Eles prenderam meu celular, aprende as coisas, né? Os seus itens. E aí ela tinha de memória e passou pra ele, e ele que avisou. Saiu avisando todo o pessoal. Entendi. Através de contato. E ele ficou no nosso caso até a gente sair. Então, você ficou com o mesmo advogado até o final, né? Sim. E o seu advogado era o mesmo da sua outra amiga? Sim. Foi o mesmo, então eu junto o nosso caso. E ela conseguiu sair na audiência de custódia por ter filho? É aquela coisa, né? Deus é justo. Então ela saiu um dia antes de mim. A gente cumpriu juntas. Desceu a mesma condenação, mesma pena, tudo. Tudo igual. Nossa. Tudo igual. Ela, talvez por ela estar em outro estado, né? Aí o juiz não concedeu, né? Mas por ela ter filho pequeno. E aí, como que foi? Vocês foram pra qual presídio saindo de lá? Primeiro a gente foi pra Itacarambi, que como era pandemia, a gente tinha que ficar 15 dias isolada do outro pessoal, né? Por causa da transmissão do vírus, né? Porque se pegou em um, pegou em todos. Ah, foi bem nessa época. Sim, foi bem no auge. Então, a gente ficou, acho que não ficou nem 15 dias nesse primeiro presídio, né? Porque como chegou outras meninas de Saidão lá é tipo a saidinha aqui em São Paulo, sabe? Aí elas também teve que ficar em isolamento pra poder voltar, tudo certinho, pra ter o contato no presídio mesmo, que é em Montes Claros, né? O Alvorada. Aí lá eu conheci as meninas, eu já fui me acalmando, minha ficha ainda não tinha caído, não tinha chorado. Fui conversando com as meninas, né? Que já tinha umas mulheres que pagavam umas penas lá, já tinha uns anos, elas foram me explicando, me instruindo como era o procedimento dentro da cadeia, o que eu podia falar, o que eu não podia, como era jogada, como era a questão. Porque lá, tipo, você tem que sobreviver. O governo te dá, mas não é o que vai te sustentar dentro de uma cadeia, entendeu? Você teve cadastro no hall de visitas? Alguém da sua família foi te visitar? Não, né? Porque, como eu disse, foi no auge da pandemia. Foi Ah, quando o mundo parou. mas nem pra mandar as coisas pra você? Sim, SEDEX, assim? sim. Então se cadastrou, só não tinha visita. Sim. Só o cadastro e também tinha chamada de vídeo, né? Acho que era de 40 e 45 dias. Que a família ia pelo aplicativo, aí tinha chamada de vídeo, acho que era 15 minutos, se eu não me engano. E quem foi que se cadastrou no seu hall? A minha mãe. Minha mãe. E como que ela reagiu, assim, com a sua prisão? Eu acho que ela ficou em desespero, né? Minha mãe é uma mulher muito forte, mas ela não demonstra o que ela sente. Mas, assim, por relatos, como as minhas amigas me escreviam cartas, ela sempre falava, nossa, sua mãe ficou desesperada. Porque é um choque, que foi como eu falei, minha mãe sempre me deu de tudo, sempre me mimou, sempre me amou. Então, eu acho que a pergunta dela foi onde eu errei, como eu errei e por que que eu errei. E a culpa nunca foi dela, né? Sempre foi minha, porque ela me instruiu. Fui eu que, tipo, quis. Eu que procurei. É consequência dos meus atos, né? Ela não sabia que você fazia isso? Ela soube só na data da prisão mesmo? Só na data. Então foi uma surpresa Foi muito um grande. choque. A mãe sempre espera, né? Porque a mãe conhece o filho. Mas na hora mesmo foi um choque. E você tava ainda com o mesmo namorado? Com a mesma pessoa? A gente não tava tão junto. A gente já tava mais separado, sabe? Mas ele mandava áudio pra mim, me ajudava no SEDEX. Ele me ajudava muito, mandava áudio, sabe? E foi um choque. pra mim. Mandava o quê? Áudio. Porque tem aquela coisa, lá em Minas Gerais tinha transmissão de áudio que o pastor Moisés proporcionava pra gente, era 30 segundos. Aí você mandava no WhatsApp dele, 30 segundos ele transmitia numa rádio que ele tinha lá meio que pirata. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aí aqui os pessoais de fora ajudavam com Pix pra manter a rádio, né? E a gente sempre tinha informações através de rádio. Da família no rádio. Sim, família, amigos, parente.
Quem quisesse mandar, 30 segundos, tava Tava disponível. disponível. E aí a direção da unidade não se opunha? Tipo, não era contra isso? Não dava Não, problema nenhum? não, porque até então a gente tava na pandemia, então era a única forma de a gente saber da nossa Da família. família. E lá não é igual o presídio daqui, lá é tudo no fechado. É 2 dias de banho de sol, 2 horas. Então é segunda e terça, vai, ou segunda e quarta, que geralmente tem uma escala de dias. Aí você vai, faz o procedimento, sai da cela, desce pro pátio, termina o procedimento, 2 horas de sol, faz o procedimento de novo, sobe e fica trancado. Você almoça, você dorme, você faz tudo lá dentro. Lá tem trabalho? Você chegou a trabalhar? Não. Lá era mais. O trabalho, né, geralmente é pra aquelas pessoas que têm uma pena muito alta. Tipo, 20 anos, 25 anos, pra remir a pena. Mas quem era uma pena baixa, assim, não trabalhava. trabalhava. Não tinha oportunidade. E eram cerca de quantas reeducandas nessa penitenciária? Eu não sei te informar mais ou menos, mas eu chuto umas 300 mulheres, porque era pequeno, um presídio pequeno. Entendi. E lá você passou muita dificuldade, assim, de alimentação, ou sua família conseguiu mandar as coisas pra você se manter higiene, produto de higiene, como que foi essa parte? Então, no começo é sempre difícil, né? Você Uhum, entra no presídio, tudo novo, você não tem nada, porque eu entrei lá só com a roupa que o governo me deu, uhum, que é o uniforme do presídio, mas eu entrei sem nada. E então foi através de jogo que eu fui conquistando minhas coisas. Aí como que é o jogo? Porque o governo ele dá, vai, durante a manhã, um leite, um pão e o café. Aí eu uhum, precisava de um sabonete lá é 10 questões. 10 questões é 10 itens que o governo te dá. uhum. Então, tipo, se for 10 pães, eu tenho que dar 10 pães de manhã ou 10 pães de tarde, porque tem o lanche da tarde, né? E aí eu ia fazendo jogada pra sobrevivência. Eu fazia jogada com fruta, com doce, que o governo mandasse e eu precisasse, tipo, Você trocava era tipo isso? uma troca, né? Hum, Eu pagava com aquilo que eu podia. Então, tipo, aí veio o almoço, uma fruta. Aí eu ia lá e mandava pra pessoa que me proporcionou o produto que veio no Sedex dela, uma fruta. Aí no outro dia, outra fruta. Aí, se é 10 questões e é uma questão por dia, é 10 dias pagando. hum, complicado. É complicado. É. Mas aí depois de quanto tempo sua família começou a te mandar as coisas? Acho que uns 5 meses, mais ou menos, que foi, foi depois que eles descobriram, aí faz cadastro. E foi depois da minha audiência também. A minha audiência mesmo. Você pegou quantos anos? 4 anos e 2 meses, um semiaberto. E você cumpriu quanto? 9 meses no fechado. 9 meses no fechado. É, e depois você ficou esses 9 meses na mesma unidade prisional? Na mesma unidade e na mesma cela. Na mesma cela. Sim. Entendi. E você chegou a se relacionar com outras pessoas lá dentro? Não, 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 mas eu vi muitos casos loucos. isso acontece lá Acontece, mas bastante. tipo, se você qualquer momento que você chegar, as meninas, os boys, né? A gente Aham. chama de boy, que raspa o cabelo, é Ah, tipo é um que. homem, eles não gostam que se refere com mulher. Ah, Então, e aí, boy? E aí, tem gente que tem até nome de homem, entendi. Aí entendeu? lá também acontecia muito disso. Sim, Você via formava casais. tinha casais lá e como a gente se dopava muito, Ah, que a gente usava muito remédio pra dormir, coisas fortes, você também usava? sim, Ah, sim, eu tomei Amitril, diazepam, remédios pra controlar minha mente e meu sono, porque ali você vê e ouve coisas que não tá existindo, mas tem. uhum. O próprio médico da casa que Sim, você receitava. passava lá no médico e falava, ó, tô com dificuldade. Também, às vezes, por conta de abstinência, não é meu caso, mas tem Uhum, casos. Abstinência, cigarro, e você chegar na cadeia, você não consegue. Aí eu comecei uhum, primeiro pelo diazepam e depois de uns 2 meses já não fazia efeito. Aí ele cortou, aí me colocou em outro remédio. E também entendi. tinha a jogada do remédio, né? Uhum, Tipo, aí cortou meu diazepam, mas ele falou, não posso cortar de vez. Aí eu pegava, vinha um remédio pra mim, eu fazia a jogada. entendi. Ó, te dou esse, mas você me troca por esse, ou então eu te dou esse, você me dá uma questão de fruta. E aí nós vai sobrevivendo um dia após o outro. Entendi. E teve alguma coisa muito marcante pra você lá dentro? Algo que você presenciou e te marcou muito? Sim. O quê? Entrou uma mulher lá, e ela tinha acho que uns 52 anos, e ela era, tipo, defensora pública.
E ela foi revogar um direito da lei da mãezinha, porque na minha cela, eu tinha 19 anos, eu era a mais nova do presídio. Eu não tinha filho. Mas o resto das minhas companheiras tudo tinha. E tem a lei da mãezinha, onde você se encaixa, se for primária, essas coisas, né? E ela foi revogar. E aí não gostaram, aí parece que o delegado bateu nela com cinto e colocaram ela nessa cela com a gente. Uma defensora de Isso, verdade? de Uma verdade. defensora pública? De Não verdade. é vulgo? Não. Ah. De verdade. Aí colocaram ela com nós. Você sabe que essas pessoas têm estudo, falam que tem que deixar a nossa cela separada. É, mas na prática não Então, acontece. não, eu vi acontecer com uma advogada super top, numa sala só pra ela. Mas Ah, essa daí, tá. como ela revogava, ela gritava, tipo, horário de silêncio, ela ficava chamando, tipo, falando as coisas que ela sabia. Vocês vão me pagar quando sair daqui, isso não se faz, isso é Mas desumano. com quem? Com os agentes Com os penitenciários? agentes, mas isso refletia em quem? Em Em vocês. nós. Porque aí o que os agentes ficavam? Revoltado, ia lá, jogava spray de pimenta nela, o spray subia pra gente. Como era, nós ficávamos intoxicadas, às vezes não conseguia respirar. Aí elas vinham e colocavam essa mulher na nossa cela. Tipo, eu não vou pôr a mão, mas eu vou irritar as presas até elas pôr. Entendeu? Pra cair sobre nós. E a gente sempre muito comunicativo, como é muita mulher, né? Gente, calma, vamos se pôr no lugar da mulher. Ela tá assustando, nós também tá, mas calma. E ela teve o primeiro ataque epilético. Ela tinha epilepsia. Aí ela começou a se debater. Isso na hora do almoço. Todo mundo almoçou e tava eu e uma companheira minha na minha jega. Que é onde eu dormia, né? E aí nós só escutou. Aí eu falei, oxi. Aí ela desceu, aí ela já começou a bater. A mulher tava se debatendo. Aí nós já começou a bater nas capas, né? E ei, senhora, dá uma atenção, senhora, a presa passando mal. Aí a gente veio. Aí depois de, eu acho que umas 2 horas, ela teve ataque de novo. Aí a gente veio. Na terceira vez chamou o SAMU. Aí o SAMU veio e explicou pra gente o que a gente tinha que fazer, porque não tinha como tirar ela dali no momento. E explicou pra gente imobilizar a cabeça dela, tudo certinho. Aí tá bom. Aí quando ele teve a quarta vez, a gente teve que bater capa. Porque a gente gritava, a cadeia inteira gritava. E a senhora, dá uma atenção, senhora, a pessoa passando mal. E elas não queriam saber. Aí elas veio e chegou em nós e falou assim: se ela morrer, todas vocês vão assinar um 121, porque a culpa é de vocês. Imagino como a gente não ficou aquela noite. Eu não dormi, e eu tenho certeza que nenhuma das meninas dormiu, porque ela teve mais uma convulsão, acho que foi de madrugada, e a gente nem podia chamar ninguém. A cadeia tava dormindo, então nós tínhamos que se virar. Então aquilo foi algo que eu vi como desumanidade. Entendeu? Uma mulher que é mais velha do que eu, não por ser mais velha, mas um ser humano, uma pessoa, até se fosse um animal. Algo que tem vida tem que ser zelado e cuidado. Então aquilo ali me marcou. Eu não sabia o que fazer. E nem muitas meninas ali não sabiam o que fazer. No mínimo, tinha que ter levado ela pro hospital, né? Era o mínimo. E aí a gente só recorreu a uma pessoa. A Deus. Foi quando todo mundo botou o joelho no chão e falou: Deus, seja feita a sua vontade antes da nossa. Se é justo. Se você é justiça, então desce com o seu fogo. Justiça, não dessa mulher morrer. Imagina se todo mundo ali fosse responsável por uma morte. Eu acho que elas fazem isso mais pra assustar mesmo, né? Não, Sim. seria difícil atribuir para vocês essa responsabilidade, mas pra fazer o terror, vamos dizer assim. Então isso foi o que mais... Mas marcou, mais mas me te machucou. marcou. É. Tanto que eu orei aquela noite, sabe? Desesperada. Pelo amor de Deus, salva a vida dessa mulher. E ela ficou bem? Aí no outro dia veio, foi pro médico, mas mesmo assim ela era carruda, porque ela entendia das coisas, não era pra ela estar ali. E mesmo assim o médico deu remédio, ela falou que não ia tomar, só a gente conversando com ela, explicando, não, você tem que tomar pra você ficar pelo menos viva pra lutar por nós. Porque ela tava ali porque ela queria lutar pela gente. Então a gente tinha que falar coisas na mente dela, ela tá, tipo, certa, na razão. E aí ela foi tomando remédio, foi se recuperando, foi melhorando, inclusive ela até saiu depois que eu saí. Que eu busquei notícias dela, né? Ah, você procurou Sim, saber procurei. dela. Ela pediu pro meu advogado ir lá. Eu conversei com o meu advogado foi, conversou com ela, tudo certinho. E ela saiu. Ah, que bom. Ela ficou bem. Você tinha bastante amizade na unidade? Você se deu Sim. bem ou você arrumou alguma confusão Ai, lá arrumei dentro? várias confusão. Ah, arrumou. Eu acho que a Paulista, Paulista. Ah, tá. Então conta. Então, aí eu falava pras meninas quando me afogasse. Acha mesmo que eu fiquei quase 2 dias de um ônibus, sair do meu estado pra baixar a cabeça aqui pra você? Não, lá no sol não resolve. Tudo era no sol, né? Uma vez eu arrumei uma briga com um dos boys, né? Porque ele era apaixonado em mim. E aí nós ficava ali, ele era do barraco 4, eu era do barraco 6. Nós ficava ali discutindo
no corredor, tipo, através da padiola, né? E aí eu falei não sei o que pra ele e falei, desce pro sol. Aí o outro boy, que era amigo dele, falou, então desce pro sol que nós vai te pegar lá. Aí minha cela inteira pulou na bala. Aí foi todo mundo pro sol. Aí foi barraco 4 contra barraco 6. Aí, tipo, ficaram várias trocas de olhares, um maldando o outro. Aí chegou um boy lá da minha cela e falou assim, ó, vamos conversar? Vamos conversar, vou chamar ele aqui, nós vamos conversar. Eu falei, tá bom. Aí tava todo mundo esperando briga, mulher. Tava todo mundo assim, na ventana, todo o pessoal, tudo vendo, acompanhando, em cima e embaixo, todo mundo como? Olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara e a gente começou a dar risada. Não Falou, briga. vocês é mó furão, nem vai ter briga. Não, porque ele era o momento que a gente tinha, tipo, de raiva, de adrenalina do corpo, o efeito colateral do remédio, a gente descontava uma na outra, normal. Mas sempre o respeito ao próximo, né? Independente de onde estava, porque a gente tá ali, a gente é igual. Quem tem Sedex, quem não tem, tudo é igual. Tudo vai passar por tudo, por processo, por procedimento, por revista, tudo vai ser igual. Então a gente tinha que se respeitar. Sim. E você chegou a pegar castigo por conta dessas brigas que você teve lá? Não, nunca peguei castigo, graças a Deus, porque, tipo, era mais, fechava o plantão e a gente já começava a barulhar, pá, 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 pá. Às vezes a gente vinha e só reconhecia a voz dele, porque, tipo, eu sou paulista, então pra eles é mais fácil decifrar quem tem, tipo, como eu posso dizer? Sotaque O diferente, eles já sotaque, identificam. aí era mais fácil escutar. Ele gritava mais do que eu também, né? Ela, né? Mas como é boy. Então eu nunca tomei castigo. Só uns sermões. Vocês têm que parar com isso. Aí nós ia e fazia os pipa. Discutia por pipa. Ah, pode mandar recadinho lá dentro. É Pode, isso, mulher. É ilegal, mas nós faz. tá, então. É, É nós isso que eu queria saber. escrevia e passava na pasta, enrolava na pasta, né? Aí grudava na pasta e jogava. De um barraco. Aí dava errado, aí tinha que pescar. Aí fazia a Tereza e jogava pra pescar ou fruta. Porque como a gente era no fechado, a gente tinha que fazer os corre. Então a gente jogava pra uma cela e pra outra. Aí dava errado, tinha que pescar. Antes da gente vir. E se as senhoras descobrissem o que acontecia? O quê? Era sermão, era. Sermão de ficar gritando com vocês? Sim, porque, tipo, ninguém assumia a culpa. Ninguém assumia a culpa, todo mundo ia escalar. E também não pode ficar aguentar um ao outro, né? Todo mundo escalava. Mas já teve casos delas ignorar, tipo, fingir que nem vi. Uma vez a gente desceu a Tereza pela ventana. Tipo, O que é isso, Tereza? Tereza pega um pano, ou então pega os panos, né? Faz um no outro e vai descendo. Vai descendo, aí a gente enrolava numa sacola, porque sempre vinha aquelas gazinhas, sabe? Aí a gente enrolava nas gazinhas, tipo, a gente tá devendo algo pra pessoa lá de baixo. Tipo, da cela de baixo. Aí como é que faz pra descer? Pela Tereza. Ui. E vocês sabem, tipo, vocês têm noção onde cada uma mora? Tipo, aí dá pra... Aí, tipo, é aquela coisa, aí eu vou descer pelo barraco 3, porque, tipo, o 3 e o 6 é em cima. Aí nós descia pro 3. Aí o 3 tinha que jogar lá pro barraco 1 ou pro barraco 2, entendeu? O mesmo procedimento de cima era o procedimento de baixo. Entendi. Como que foi sua audiência? Me fala um pouquinho da sua audiência. Foi chamada de vídeo, né? Na época, porque caso do isolamento social, Covid, essas coisas. E foi eu e a menina. Tava tudo combinado pra gente falar uma outra coisa. Aí, primeiro vieram os policiais, são as testemunhas. Entraram em contradição. Era Polícia Federal ou militar normal? Era federal. Não, era militar. Militar. Aí entraram em contradição. Aí na hora eu falei pra mim, não, vamos continuar com o que a gente falou, filha. Porque eles já falaram que não tem nada a ver o negócio. Não tem nada a ver. Se a gente não deixar entrar em contradição nossas palavras, a deles vai ficar como falso. Aí a gente foi lá, tudo certinho, explicava pro policial. O oficial o defensor público fazia... Não, o defensor não, é o... Promotor de promotor. justiça. Fazia perguntas. Em cima dessas perguntas, ele fazia perguntas, as mesmas perguntas. Pra ver se você entra em contradição. Só que, tipo, eu fiz muita campanha, eu fiz muito jejum, sabe? Eu tava arrependida do que eu fiz, porque eu tava sentindo uma dor maior do que eu podia. E é aquela coisa, né? Eu tive que pagar pelos meus atos. Então, eu fiquei firme toda hora que ele me perguntava, mesmo com outras perguntas. Eu fiquei até brava na audiência. Falei, mas moço, já não te falei. Eu tava assim, assim, assado. Foi assim, assim, assim que aconteceu.
Então, tipo, deu certo, né? Porque a gente já tinha combinado as coisas e, tipo, foi mais algo que aconteceu também. Uma verdade não tão verdadeira, né? Mas foi, não tivemos sentença na hora, né? Depois de acho que um mês e pouco, o oficial a nossa família já tava sabendo e mandaram por áudio pela gente, lá pelo pastor Moisés. Ó, pessoal, vocês pegaram 2 anos e 4 meses, Liberdade vai cantar e tal. E eu fiquei ainda, ai meu Deus, não acredito, eu vou ficar tudo esse tempo. Não, calma, você tá no semi-aberto. As meninas me explicaram, não, você vai ficar um tempo, depois você vai pra aberto. Aí você vai progredindo de regime. Falei, tá bom. Aí depois veio o oficial de justiça, né, lá na cela e apresentou nossa sentença. E lá mesmo ele já falou, tipo, quanto tempo a gente ia ter que ficar, entendeu? Aí falou que o nosso advogado podia entrar com os pedidos e tudo mais, mas todos os nossos pedidos, habeas corpus, tudo foi negado. Tudo negado. Mas aí então você ficou no tráfico privilegiado. Sim. Aí você saiu. Aí tá. Era um semi-aberto, mas privilegiado. Aí a sua frase. Tipo assim, você cumpriu menos tempo. Você lembra do quanto você tinha que tirar pra você ir pra rua? Era 8. 8 meses. 8 meses. Aí, devido ter que ir pra juiz, não sei o que, nós falou, advogado, ó, 15 dias antes já pode fazer o pedido. Porque a gente tinha as informações, tinha advogado dentro do presídio. Aí, inclusive, nosso advogado sumiu. Aí nós fez o pipa pro advogado da casa, explicou nossa situação, falando que da onde nós era de São Paulo, que nós tinha que ir embora, que nós tava no nosso direito. Aí, depois de uns 25 dias, aí tava tomando banho. Mó paz, eu e outra menina, inclusive que tinha um boy, mas o boy confiava em mim. E aí chegou as agentes, aí nós desligou o chuveiro e ficou quieta, né? Porque na hora do procedimento, tem que estar no procedimento. Aí só falou o nome da menina e falou Sua Liberdade cantou. Foi. Aí Isso, a reação. as meninas, e é golpe, porque meu vulgo era golpe lá. E é golpe, Sua Liberdade vai cantar também, Sua Liberdade. Aí a gente pegou e me chamou, aí eu saí de toalha, que nem pode, né? Mas as meninas entenderam. Aí, quando eu cheguei lá, ela falou assim pra mim, ó, o seu alvará tá com impedimento. E na madrugada, uma menina lá chamada Renata, ela acordou e me acordou de madrugada. E falou assim, Fê, levanta, vai orar. Porque a gente tem isso, né? Quando uma acorda lá de madrugada, chama todas. Ela falou, sonhei com 2 alvará, 2 tava com impedimento e 1 não tava. Aí aí tá bom, aí de madrugada e de manhã, cantou a liberdade da menina, que foi presa comigo. Aí ela chamou a outra menina na outra cela e falou, ó, seu alvará tá com impedimento. Então, tipo assim, Deus vem falando com a gente, né? Pelo um sonho, por uma frase, pelo um programa de televisão. Quando a gente sente que é pra nós, é porque é de Deus. E ali eu não temi. Falei, seja feita a sua vontade, porque eu já passei por toda essa guerra, o que vai ser mais 1 dia, 2 dias, 3 dias? O pior eu já passei. Então, tipo, Deus vai ouvir nosso coração, sabe? A gente fala pela boca, mas nosso coração só mesmo ele sabe, né? Aí ela não queria ir, ela não vou. Eu falei, vai, mulher. Eu já comecei a empurrar as coisas dela pra fora do barraco. Vai, mulher, vai embora, pega suas coisas. Nós se vê lá em São Paulo. Aí ela foi embora. A cadeia aplaudiu, ela foi embora. Eu fiquei olhando ela assim, já não queria almoçar, porque eu almoçava com ela todos os dias, tava só. Falei, quer saber de uma? Vou me produzir. Mandei as meninas fazer meu cabelo, trança, aí foi aquela coisa. Menina, amanhã você vai embora fazendo recado, pra trazer recado pra rua, pra família. E foi só a vitória. No outro dia eu ganhei minha liberdade. Ai, Já você tava pronta, também. esperando. Deve ter sido feito o pedido na mesma época, né? Sim. Aí só um dia de diferença. E aí, como que foi pra você ir embora? Sua mãe ficou sabendo? Alguém foi te buscar? Como que foi? Eu já tinha pedido pra ela para mandar na minha jumbada o dinheiro, né? Porque fica retido lá e você pega um comprovante, eles botam no cofre o dinheiro. Aí ela me mandou num Sedex meu o dinheiro. Aí na hora de ir embora, quando minha liberdade cantou, eu só bati o joelho na porta da cadeia, fiquei orando lá, Deus me dá direção, me dá discernimento, não me deixa eu fraquejar. Porque se eu fosse pra Bahia, eu ia morrer. Porque meu ex-marido, quando morreu, na época, ele foi morto na Bahia. Ah, Entendeu? mas tinha a ver com você isso? Por eu ser mulher dele, né? E, tipo, foi uma guerra de facção. Então, tipo, tá, entendi. se eu fosse, eu ia acabar morrendo. Então, falei, não. Fui pra casa de uma menina que tava presa lá comigo. Ela tinha me passado, não, se você precisar, você pode vir pra cá. Fui na casa de uma, não deu certo. Aí eu peguei o telefone da outra e liguei. Aí a mãe dela atendeu, falou, nem te conheço, mas se a minha filha passou o meu número pra você, é porque ela confia em você, pode vir pra minha casa.
Nossa, eu cheguei lá, nossa, tava me esperando na porta, nem sabia quem era o pessoal. Ela é da mesma cidade ali? Sim, lá de Montes Claros. Porque eles soltam você e E tchau. você tem que se virar pra ir embora? Tchau, é. Não leva nem na rodoviária? Levar. Eles traz, né? Quando tá preso, mas na hora de... Não ajuda em nada. Nada. E aí, como você fez pra ir embora, pra conseguir dinheiro, comprar passagem, pra Então, como minha mãe já tinha me mandado no Sedex, na hora que eu saí, eu peguei o dinheiro lá e peguei o mototáxi. Falei, moço, me ajuda onde o povo tudo com medo de mim. Com uma sacola enorme de cadeia, carta, um monte de coisa. Aí o cara me explicou, pega esse mototáxi e vai. O mototáxi ficou rodando a cidade comigo. Até aí, quando ela atendeu, que eu fui parar lá e eu fui bem recebida. Aí, quando minha amiga chegou, tava lá, tomou um susto. Nossa, você ganhou a liberdade. Eu falei, ganhei, amiga, não tinha pra onde vir pra cá. Ela, não, vamos resolver sua vida. Aí, no mesmo dia que eu saí, eu fui, assinei, que ela me levou lá, assinei minha carteirinha. Aí, depois de uns 6 dias, eu voltei pra São Paulo. Aí você foi pra morar com a sua mãe ou com o seu pai? Então, porque fizeram um erro no nosso alvará, né? Colocaram o nosso endereço de São Paulo e a cidade de Montes Claros. Aí eu vim pra cá, pra São Paulo, porque eu sou habitual de São Paulo. Sempre deixei claro pra mim, tipo, em audiência e tudo mais. Então foi um erro jurídico. Foi um erro lá deles. Mas conseguiu reverter. Eu consegui depois de 2 anos. Fiquei 2 anos em São Paulo sem assinar, indo pra fora, falando com a defensoria pública daqui, de lá, ligando. O despachante daqui de São Paulo me explicou a formatação, tive que mandar formatado, escrito por e-mail, detalhe por detalhe, de como era a formatação de São Paulo, pro meu processo vir pra cá. Entendeu? Então você ainda tá assinando. Sim, assino todo mês. Todo mês você tem que se assinar na onde? Na Barra Funda? Na Barra Funda. E falta quanto tempo pra acabar? Tá pra acabar em março do ano que vem, né? Porque eu fiquei 2 meses, né? Ou 2 anos sem assinar e agora eu vou ter que assinar. Entendi. E quando você saiu da unidade, você foi morar com a sua mãe? Não, eu Não. fiquei no endereço que eu tava, junto com a menina. Você ficou lá bastante tempo, então, com Não, ela? eu fiquei acho que uns 4 meses. Ah, tá. E aí Entendeu? depois? Aí depois eu já me envolvi em outro relacionamento, né? Aí eu ficava na casa desse meu atual marido. Mas aqui em São Paulo. Isso, aqui em São Paulo. Mas minha mãe mora perto, é no Jaguaré, todo mundo da mesma cidade, tudo mesmo bairro, sabe? Então, tipo, sempre tive contato com minha mãe, ia ver ela, sabe? Agora, atualmente, depois que eu ganhei nenê, quando tava grávida, já no final da minha gravidez, eu voltei pra casa dela, né? Aí agora eu tô com ela. E aí, como foi sua vida depois que você saiu? Como você fez pra retomar o trabalho? Como tá a sua vida hoje também? O que aconteceu daquela época que você saiu até hoje? Quando eu saí, eu tava muito assustada, né? Porque como eu perdi meu ex-marido da cadeia, eu fiquei sabendo da notícia, eu só ficava em choro, eu gritava, eu me tremia de tanta dor que eu senti no meu peito. E eu tava em campanha. Então, ali pra mim foi algo que me refletiu, ou você muda ou você já sabe. Porque eu entendi que a minha cadeia, o meu livramento não era eu estar presa, era a minha morte. Porque com certeza que se eu tivesse com ele, eu tinha ido junto. Aham. Então, acho que Deus me deu uma nova oportunidade, né? Falou, vou te colocar na dor, diante da dor você vai aprender. Então, Deus me deu uma oportunidade, eu não podia desperdiçar. Quando eu saí, eu orei, pedi discernimento pra ele, aí Deus me colocou o meu marido na minha vida, que é uma pessoa sensacional. Ele também já passou pelo sistema, ele já ficou 3 anos, quase 4 anos preso. Então, quando ele saiu, ele sabia o que eu tava sentindo, o medo, a insegurança, a dor. Então, ele foi me dando um posicionamento. Ó, você faz isso, você vai por isso. Ó, vou te arrumar um trabalho aqui. Aí eu fui pegando gosto. Trabalhei, depois que eu saí da cadeia, em 12 lugares. Ai. Foi. Porque eu não me dava bem com as pessoas. Porque, tipo, eu acostumado com a rotina tão cheia de adrenalina que quando tinha calmaria, eu não conseguia estar naquele espaço com aquelas pessoas. Não conseguia entender. Aham. Entendeu? Então... Fui passando por vários lugares, pegando várias experiências. Todo mundo já sabia. Que tipo de lugar que você já Eu trabalhou? trabalhei em pizzaria, trabalhei em camareira, trabalhei em limpeza, trabalhei cuidando de criança, em restaurante. Fiz vários bicos, sabe? E, tipo, todos eles vinham com aprendizado de como eu tinha que me importar, como era, como que faz, entendeu? Então, além de aprender, eu fui absorvendo. E cada vez mais que eu ia absorvendo, mais eu ia pegando gosto. Fui pegando gosto, pegando gosto. E meu processo longe. E o desespero. E aí eu tava grávida. Do nada, eu tava grávida. E o desespero em triplo. E se eu for presa e meu neném
nascer dentro da cadeia, igual acontecia com as minhas companheiras. Você ficava com medo de revogar a sua cadeia e você ter que voltar e você Sim. tava grávida. Sim, né? Porque eu não tava assinando, então a qualquer momento podia Ah, descer o tá. mandato, entendeu? Porque foi um acordo. Primeiro a domiciliar, aí depois de 3 meses na rua, já ia começar sem domiciliar, tipo, era condicional, né? Que chama agora. Ficar assinando, tudo mais, e com as regrinhas, né? Tipo, horário, né? Tudo certinho. Na verdade, se você tava mantendo contato com o fórum e avisando, falando do endereço, dificilmente isso iria acontecer. Mas se você Sim. realmente descumprisse essas regras aí de horário e tal. E hoje, como tá a sua vida? Onde você tá trabalhando? Você tá casada? Como que tá a sua vida hoje? Hoje minha vida, graças a Deus, tá estável. Porque eu tive que passar pela dor, pelo sofrimento, sabe? E hoje eu dou valor. Hoje eu trabalho lá no Ceasa, tenho minhas companheiras, minhas líderes. Sempre chega, dá boa ideia pra mim. Toda vez que eu preciso pro fórum, vai, me autoriza. Então, nunca deixo de faltar com meus compromissos certos, sabe? Eu vou pro fórum, eu sempre passo opressão, porque, querendo ou não, eles vão oprimir, ainda mais por ser algo criminal, né? Mas isso não me enfraquece, não, mulher. Eu fico cada vez mais forte. Cada vez que eu vou lá, eu falo, eu posso mais. Porque se eu cheguei até aqui, então eu posso ir pro certo. Se no errado do errado, eu vou pro certo. Então, eu acordo todos os dias, agradeço a Deus, não deixo de faltar no meu trabalho, porque é minha responsabilidade. Se eu tinha disposição pra fazer o errado, eu tenho que ter disposição pra fazer o certo. E meu filho é minha motivação. Eu olho pra ele e falo, ai, meu Deus, obrigada. Porque hoje eu nem penso mais em voltar pra aquele lugar. Ele é minha inspiração, é meu ar, meu respirar. Eu faço tudo por ele. Hoje eu faço tudo por ele. Porque quando eu era uma menina, eu fazia tudo por mim. Pela emoção, pela adrenalina de estar. E hoje não, eu faço pelo amor. Eu faço porque eu tenho vontade de crescer. Quantas pessoas me julgaram e falaram, ela não vai sair dessa vida. Aí daqui pro caixão, já prepara o caixão dessa menina. Muito louca, não vai sobreviver. E hoje as pessoas olham pra mim e falam, Fernanda, você é uma mulher agora. Nossa, me dá parabéns, me abraça, me beija. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Tive uma tia minha, tia Mônica, que é a mãe da Benina, que foi presa comigo. Ela acreditou em mim. Ela já passou por outras passagens e quando eu saí da cadeia, tipo, só vinha a proposta de vamos pro crime. Vamos, volta, tendo uma cena ali, você vai ganhar. E ela falava, não, Fê, vamos ali na diária, lá onde eu trabalho, R$70, R$70, mulher, eu ia? Ia. Aí quando eu fui vendo que o dinheiro tava rendendo mais do que eu tinha antes de presa, moto, carro, até minha cachorra morreu de forma violenta, entendeu? Então tudo que eu conquistei no crime Foi tudo foi embora. tudo embora. Veio fácil e também foi Foi embora muito fácil e fácil. doloroso, entendeu? Porque acho que depois, quando foi embora, foi mais doloroso do que fácil. E seu filho tem quantos anos? Hoje ele tem 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Meu filho é uma superação, porque quando ele tava 4 meses, ele teve hidrocefalia. Aí ele passou por 2 cirurgias na cabeça. Então, tipo assim, eu tava na mesma cena que em 2021, presa. Tava no hospital, em salas, né? E com pessoas que eu não conhecia. E eu não podia sair dali. E é a mesma coisa a cadeia. Tava em celas com pessoas que eu não conhecia e não podia sair dali. Então, eu passei pela mesma situação em lugares diferentes. E foi aí que eu me renovei de novo. Falei, não quero mais. E hoje você tá casada com o pai do seu filho? Sim, atualmente ele tá agora em Portugal, né? Porque tá resolvendo as coisas da vida. E como eu não posso ir pra lá por causa do meu Por causa processo, então ele preferiu vir, terminar pra gente resolver nossas coisas, tipo, o meu processo, tirar passaporte, pra depois a gente poder ir. Ele vai voltar, então? Sim, tá voltando agora, final de dezembro. Ah, tá. Faz quanto tempo que ele tá lá? Ele veio em. Porque quando eu descobri minha gravidez, mulher, tava tudo certo pra ele ir embora, até passaporte, passagem de tudo. Só ele? Porque eu conheci tava- ele, assim, era um rolo que nós tínhamos, era algo gostoso, sabe? Ele tava me ensinando como era o mundo. Eu ficava mais com ele, não era nem pelo prazer, pela forma que ele me tratava. Era pelo como ele me colocava na frente, como ele me induzia, como ele me proporcionava, tipo, ver as coisas boas do mundo, não as coisas ruins, como no meu primeiro relacionamento. Não era pelo dinheiro. Era pela conquista, entendeu? Com o meu marido agora. Porque o outro era pelo dinheiro, não tinha conquista. Era dinheiro, era coisa errada. E aí ele foi, aí final do ano ele veio.
Final desse ano agora que passou, aí veio, passou o Natal, Ano Novo com a gente, teve que voltar pra resolver o resto da vida dele, porque a vida dele ele foi pra lá pra morar lá, não pra voltar. E aí agora ele vai voltar por conta do meu processo principal. Você chegou a fazer pedido pro juiz da execução pra você poder mudar pra lá? Então, eu fiz o pedido pra assinar de 3 em 3 e ele negou. Aí eu já desanimei, falei, não, é melhor eu terminar de assinar, porque eu fiquei 2 anos sem assinar. Ah, tá. Entendeu? Então eu prefiro fazer minhas coisinhas certas, no tempo de Deus, no controle, porque aí eu. No dia que eu fiz meu exame admissional na empresa, eu falei, eu acho que eu vou dar lá uma passada no fórum. Quando eu cheguei lá, meu processo tava lá. Ah, entendi. Já tava no Decrim, o Decrim assinou e me explicou, sabe? E aí eu falei, não, melhor deixar, me estabilizar. Como meu filho tem hidrocefalia, faz acompanhamento nas clínicas. Tá. Então, até ele estiver estável no início, entendeu? Por enquanto, então tudo se encaixou da forma que Deus queria. Exatamente. Então, é minha aceitação, eu não tenho dúvidas disso. Entendi. E quais são suas expectativas pro futuro? Com o que você pretende trabalhar? Igual você já falou que pretende mudar de país, né? Quando terminar a sua condenação. Mas quais seus planos lá? Com o que você quer trabalhar? Quais conquistas você quer, assim, sonhos você tem pra sua vida? Primeiro, né, assim que eu sair, na verdade, quando meu marido voltar, eu vou pedir instrução pra ele, como eu sempre peço, antes de tomar uma atitude na minha vida. E, tipo, se ele falar, o que tá pegando lá é estética, então vou procurar um curso profissionalizante. Como ele vem em dezembro, as vagas ainda vai estar abertas. Então, nesse meio tempo, um curso de 6 meses, 4 meses, independente do tempo, eu quero fazer. Eu quero ter pelo menos um currículo, um certificado, pra mim poder apresentar isso lá fora, entendeu? Entendi. E também colocar meu filho numa escola lá, porque lá o inglês, né, é a segunda língua, então, tipo, eu quero investir no meu filho. Eu quero proporcionar pra ele o que eu não tive e correr atrás, porque hoje ele é minha inspiração. É Entendeu? Portugal, né? Você falou Isso, que quer mudar. Portugal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre você ou sobre seu filho, sua vida em geral? Alguma Não, coisa que você. eu mesmo porque várias pessoas acompanham, então eu queria deixar um conselho pra não ir pra esse lado. Porque você vai sofrer mais que você vai ter. É bom, é gostoso, é luxúria? É, mas trabalhar honestamente, ter um certificado, ter família que vai olhar pra você e se orgulhar, é muito mais que qualquer coisa que o dinheiro venha proporcionar. Porque o dinheiro é ilusão, o dinheiro é um papel, o amor é o sentimento. E se você for da forma que eu fui, que sofri, que fiquei com fome, fiquei com frio. Teve uma vez que teve uma chuva lá e eu fiquei gritando, saudade, São Paulo. O granizo, pá, na minha testa. Então, tipo assim, você tem que se adaptar na onde você tá. Se é pouco, se é muito, se é grande, é o que tem pra você. Porque se a gente olhar pra situação do próximo lá atrás, a gente vai ver que nós tá melhor do que o outro. Então, a gente sempre é procurar evoluir, um passo de cada vez, um dia após o outro. É difícil, é. Pra todo mundo é difícil, mas tem gente que tá pior do que nós. E se nós tentar melhorar algo com uma ilusão, a gente só vai se amargurar, só vai sofrer, vai conhecer coisas, dores, pessoas que você sofre com as pessoas lá dentro. Você chora, você se entrega, sabe? E você vai conhecendo quem é que tá com você, porque cadeia e hospital só vai quem te ama de verdade. Só, tipo, eu tive várias experiências lá, tipo, de ver minhas amigas abandonadas, que inclusive estão lá até hoje, abandonadas por causa de família, por causa de amigo. Então, tipo assim, você vê quem é que tá do seu lado e se perguntar, aonde meus amigos tá me levando? O que que meus amigos tá fazendo por mim? Se ele vai te levar pra algo grande ou se ele vai te levar pra algo grande que é pequeno. Então a gente tem que se ver também quem é que tá do nosso lado e respirar e é um dia após o outro, tudo passa. É só uma fase ruim, não é uma vida ruim, é só um dia, uma fase e vai passar. Parabéns pela sua Obrigada. história de superação. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso, mas é muito bom saber que você superou, né? E aí a sua
história serve de exemplo para outras pessoas, tanto para superar como para não fazer a mesma coisa, né? Parabéns e muito obrigada por você ter vindo aqui contar a sua história, tá bom? Te desejo boa sorte. E quem Obrigada. sabe você volta aqui daqui a um tempo para contar mais sobre a sua vida, tá bom? Tá bom, obrigada eu.